A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção, pela bondade de Deus, misericórdia de Deus, estarmos aqui juntos para continuarmos o estudo do livro de Jó. Irmãos, hoje é o capítulo 19, glória, de 29 versículos, né, irmãos? Deus está observando, Deus está presente, Deus está olhando, Deus está contemplando, Deus está esquadrinhando aqui cada palavra, cada expressão que Jó falava aqui aos amigos, né? E até o que eles diziam, Deus estava prestando atenção e sabendo a sinceridade do coração para lá na frente falar com eles, irmãos. Eu creio que no dia que se chama hoje, na minha vida, irmãos, Deus está vendo, Deus está provando, Deus está esquadrinhando e Ele sabe todas as coisas. Aleluia, Ele não perde o controle, amém? Jó capítulo 19 fala assim: Jó responde a Bildade. Respondeu Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Até quando vocês vão me acusar, vão apontar o dedo, vão dizer, vão falar algo que não estou vivendo e fazendo? Irmãos, até quando vamos estar e você está aí falando e pessoas estão apontando o dedo para você? Até quando? Aleluia. Deus está vendo, irmãos. Isso é a nossa certeza e segurança e alegria para a nossa alma. Aleluia. 2. Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Olha, irmãos, a resistência deles para com Jó estava difícil, irmãos. Irmão, você, aleluia, irmãos aí no mundo passam por isso também. É fácil, irmãos? Não é. Mas a nossa firmeza, a nossa fé tem que estar em Cristo nosso Senhor. Aleluia. 4. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. 5. Se me deveras vos levantais contra mim e me acusais pelo meu opróbrio. Vamos ler até o 10, irmãos, para a gente estar entendendo esse raciocínio de Jó, né? Explicando e depois a gente continua. Sai agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito por socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou. Já não posso passar nas minhas veredas, pois trevas. A minha honra me despojou. Tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, arrancou a minha esperança como uma árvore, né? Deus me entrincheirou. Em outras palavras, a minha luta, a minha guerra é contra o Todo-Poderoso, porque Ele que tem o poder de mudar essa história. Ele permitiu isso acontecer, Ele deixou isso acontecer. Irmão, muitas catástrofes que acontecem no mundo, ou no pessoal com pessoas, ou com uma cidade ou com um estado, alguém fala assim: por que isso está acontecendo? Irmãos, o diabo não tem o poder de fazer nada. O diabo não tem o poder de criar nada. O diabo não tem o poder de curar, de colocar algo, nada. O diabo não pode mudar o tempo. O diabo não tem poder de decidir nada. Tudo ele vai aos pés do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e pede a sua permissão. O diabo sabe, irmãos. E tem mais às vezes respeito pela santidade, pelo poder, pela grandeza do nosso Deus, que Ele é maravilhoso. Não há palavras para expressar, aleluia, o seu poder, o seu cuidado, a sua mão poderosa, a sua onisciência, onipresença, onipotência. E o diabo sabe tudo disso, irmãos, porque o diabo esteve lá no céu. O diabo sabe o Deus tão grande e maravilhoso que Ele é, o amor que Deus é, a misericórdia que Deus é. E o diabo, o que ele faz, irmãos? Ele quer, quando Deus permite ele fazer algo, seja para uma cidade, para um país, ou no individual, para algum de nós, o diabo quer que você, tentando mandar mensagem, usar pessoas para te trazer mensagem, criar situações
para dizer que você está esquecido, deixado de lado, abandonado, rejeitado, reprovado ou reprovada. Mas Deus, irmãos, não te reprovou. Deus não falou que ele desistiu de você ou de mim, ou da humanidade. Irmãos, Deus não desiste. Deus, ele quer que nós, irmãos, mesmo às vezes faltando a força, choramos, clamamos, suplicamos, pedimos a ele de toda a nossa alma o perdão das nossas falhas, nossos erros, as nossas imperfeições, a ajuda dele, a mão dele atuando, a mão dele repreendendo, a mão dele fazendo o impossível, a mão dele entrando na nossa vereda, abrindo os caminhos, aleluia, aplanando nossos caminhos, porque ele é o nosso remédio, ele é o médico dos médicos, ele é o nosso advogado, ele é o justo juiz. Irmão, pode alguém, uma autoridade, alguém dizer que não vai dar, tem uma data, tem um dia. Deus não disse, irmão. Isso que você tem que entender, nós temos que entender. Jó, quando ele fala que o Senhor me entrincheirou, o Senhor me colocou num campo de batalha para me batalhar com o Senhor, eu não consigo. Não dá, Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Não tem como. Por isso que você vê nos capítulos anteriores, irmãos, ele pedindo para que Deus permitisse que ele descesse a sepultura. A sepultura aqui, irmãos, é a morte física. Tem nada com a espiritual e para o inferno, irmãos. Não confunda. Pelo amor de Deus. Para que ele, Jó, homem independente, servo de Deus como somos nós, aleluia, acabasse aquela situação. Então, é isso que Jó quer dizer aqui. O Senhor me entrincheirou. Versículo 11 em diante. E me fez inflamar contra mim a sua ira, e me considerou para consigo como a seus inimigos. Vamos ler até o 15. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor de mim, da minha tenda. Pois longe de mim aos meus irmãos, e os que me conhecem, deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. 15. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Irmão, ele sabia que tudo provinha de Deus, tudo era de Deus. A situação inverteu para o lado dele, complicou para o lado dele, ficou difícil para o lado dele. Ele ficou como um estranho, como alguém desconhecido, porque quando ele estava, irmãos, ali, antes dessas calamidades acontecer na vida dele, tudo, ele sabia, os homens sabiam, as pessoas sabiam, irmãos, que Jó era aquela pessoa, temente, servo, exemplo, mas mudou a situação. Mudou o quadro, irmãos. Já Jó era um desconhecido. Tudo que Jó, até aquele presente momento, representava de Deus na vida dele, irmãos, aos olhos do povo, quando o povo via, amém. Mas quando mudou o quadro, irmãos, acabou. Irmão, é mais ou menos como é o pensamento humano. Às vezes, por bondade e misericórdia de Deus, porque se ele não fizer, nós não fazemos nada. Se ele não colocar as mãos, nós não fazemos nada. Irmão, Deus te usa, nos usa, não só uma, duas, três, quatro, 5 vezes para você fazer algo. A pessoa fala, glória a Deus, Deus usou o irmão, tudo. Mas uma coisa contrária ao julgamento humano, não estou falando de pecado, de alguém se afastar do Senhor, algo de um julgamento humano. O que acontece, irmãos? Você já não tem mais valor, você já não é mais importante, irmão. As pessoas, humanamente falando, são assim. Julgam, deduzem, interpretam de uma forma errada. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala que você, a minha vida, a nossa vida, Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer, dependemos é dele, sem ele não somos nada, precisamos da sua misericórdia, irmãos. Aleluia. Versículo 16, vamos ler até o 20. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito me fez nojento, a minha mulher. Até os meus irmãos têm repugnância de mim. Até os rapazes me desprezam. E levantando-me, falam contra mim. 19. Todos os homens do meu
secreto conselho me abominam, até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne escapei, só com pele e os meus dentes. Irmão, você vê que Jó cita os empregados, cita pessoas próximas, rapazes, e a sua mulher. Falamos disso em alguns capítulos anteriores. Irmãos, a mulher de Jó não o deixou. Humanamente falando, irmãos, a chaga, o mal que Jó tinha, as pessoas não conseguiam estar próximo dele, principalmente a mulher, irmãos. Na intimidade, ela não conseguia por causa do quê? O hálito, irmãos, aquele cheiro de carne podre. Irmão, era a situação de Jó. Jó estava praticamente, humanamente falando aos olhos, irmãos, desenganado pela medicina, magro. Irmão, indo ao caminho da morte. Essa era a história de Jó, irmãos. Mas Jó sabia que era Deus. Jó sabia que Deus estava nesse algo. Alguém fala assim, é o inimigo. Não é, irmão. Irmão, falamos nesse vídeo, vamos repetir de novo. O diabo não pode curar ninguém, libertar ninguém, transformar ninguém, criar algo, fazer algo, irmãos. O diabo não pode, porque ele não tem poder. Quem tem poder de criar do nada e fazer é só Deus, irmãos. Se algo aconteceu, Jó, exemplo de Jó, porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, não acontecia nada. Isso é na sua vida e na minha. Vamos ler do 21 ao 29, para a gente terminar o capítulo hoje, o 19, né? Louvado seja Deus. E a gente encerrar aqui esse capítulo hoje. Aleluia. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim. Porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus e a minha carne não vos fartais? 23. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera fossem gravadas num livro? Olha, irmão, já falando algo e depois, pelo Espírito de Deus, essa palavra foi escrita e cumprida. Oh, aleluia! Deus é fiel, irmãos. Versículo aqui, ó, 24. Com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha, irmão, essa é a diferença de quem espera em Deus, irmão. O homem estava quase aqui deteriorando. O homem via os dentes dele, os ossos já. Mas ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Fala assim, irmão, misericórdia. Eu também falo misericórdia. Que fé é essa? Que fé é essa, irmão? Tô falando igual você. Que homem era esse, irmão? Inexplicável. Mas era um homem que lá no fundo do seu ser, ele tinha essa convicção que o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor controla, o Senhor é o que faz. Ah, mas eu não estou vendo nada, mas Deus é que está no controle. Irmãos, eu tenho que clamar, eu tenho que chorar, eu tenho que me queixar, eu tenho que gritar alto, é para Deus, irmãos. Ele agora pode fazer algo por você e por mim. Aleluia. E que por fim se levantará sobre a terra. 26. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda a minha carne verei Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos, não outros, contemplaram. Por isso o meu coração se consome no meu peito. 28. Na verdade, desvieis dizer, por que o perseguimos? Por que a raiz da acusação se acha em mim? Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Irmão, temeis. Aqui ele fala da espada, né? A gente sabe que hoje a espada é a palavra. Irmãos, é a misericórdia, nós temos que pedir para Deus, suplicar para Deus. Falar, Deus, me ajuda a obedecer, me ajuda a viver, me ajuda na caminhada eu agradar o Senhor. Não por interesse, irmãos, mas por honra que o Senhor é devido a ti, para a glória do teu nome, para a honra do teu nome. Irmão, Jó tinha tudo, irmãos, tudo. Homem mais rico do Oriente, perde tudo. Irmãos, ele continua dando glórias e louvores a Deus, praticamente aqui um linguajar do povo, um zumbi humano, ficando uma pura caveira, ao ponto que ele fala aqui, irmãos, dos dentes dele está sendo visto e os ossos, porque a pele se grudou aos ossos, irmão, uma caveira ambulante. Irmão, pensa isso, irmão. Uma pessoa numa fase terminal da vida,
só ossos, não conseguindo nem se erguer, se levantar. Eu acredito quando ele fala aqui que ele gritou pro seu criado, irmãos, talvez uma hora que ele precisasse se erguer, se levantar, alguma coisa, e ele não veio, porque era um homem, irmãos, que alguém podia dizer, está amaldiçoado, não tem a graça de Deus, porque nos capítulos anteriores já vemos falando isso. Irmãos, era a condição, a vida que Jó estava tendo naquele momento. Mas ele sabia que o seu Redentor vive. Irmão, fale isso nessa tarde. Ou tá difícil de falar. Eu entendo o que você está pensando aí, irmão. Mas o nosso Redentor vive. E por fim se levantará e vai mudar essa história nossa no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmão, não esqueça, em nome de Jesus, irmãos. Não é para mim, é para Deus, é para a obra. Deixa aí o joinha de visualizar. Irmãos, para que essa palavra que é de Deus, não é nossa, ela possa estar sendo vista, a gente alcance almas, alcance vidas. Quantos estão assim desanimados, irmãos, achando que não tem jeito, que não vai dar, que não pode, que não vai acontecer nada. Irmãos, estão precisando de uma palavra dessa. Irmão, nós estamos aqui, não porque queremos aparecer, mas que o Senhor apareça e Ele seja engrandecido para levar essa palavra, porque esta foi nos imposta essa obrigação, diz a palavra de Deus em Coríntios. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Ai de você, ai de nós, irmãos. Então vamos fazer isso, irmãos. Nos ajude. Está sendo inscritos para o canal, compartilhe aí nas suas redes sociais, envia para os grupos aí, e o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.